Olá, eu sou o Padre Álvaro Pimentel, professor de Filosofia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e neste vídeo quero conversar com vocês sobre a importância da filosofia e da teologia para a interpretação dos exercícios espirituais. Nós vamos nos centrar numa disciplina chamada antropologia filosófica e teológica, e vamos ser ajudados nessa conversa pelo padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, filósofo brasileiro, ouropretano, já falecido. Ele publicou em 1991 este artigo chamado Antropologia Tripartida e Exercícios Espirituais. Houve duas publicações deste artigo, uma na revista Perspectiva Teológica e outro na revista de Itaici, uma revista de espiritualidade. Eu cito estas duas publicações porque a publicação da Perspectiva Teológica saiu com pequenos erros de digitação, sendo que a versão da revista de Itaici é a versão corrigida, mais correta. Bem, qual é o propósito do artigo ou justificativa desse artigo do Padre Vaz? Primeiro, um pequeno contexto. O Padre Vaz, em 1991, estava revisando a sua obra Antropologia Filosófica, o primeiro volume. E nessa antropologia filosófica, o Padre Vaz desenvolve uma antropologia tripartida, ou seja, uma antropologia em que o ser humano é compreendido como corpo, psiquismo e espírito. Eu vou explicar isso com mais calma daqui a pouquinho, mas agora apenas o contexto. Então, justamente enquanto ele revisava o texto para a edição, caiu nas mãos dele um livro do padre de Lubac, Henri de Lubac, um teólogo francês, em que havia um longo capítulo, um estudo histórico sobre a antropologia tripartida na história da teologia e da espiritualidade. Então o Padre Vaz se deu conta que era possível aplicar a antropologia que ele iria publicar naquele momento à interpretação dos exercícios espirituais. Segundo o Padre Vaz, essa aplicação nos permite capturar a experiência dos exercícios em toda a sua riqueza. Então, uma certa forma de compreender o ser humano é mais adequada para a gente perceber a riqueza dos exercícios espirituais de Santo Inácio do que outras. O Padre Vaz acha que a antropologia tripartida ajuda mais. Então, por isso ele escreveu esse artigo. Além disso, ele percebia também que a antropologia tripartida pode ser uma chave de interpretação que permite analisar de um modo assim bastante minucioso o texto dos exercícios e interpretar a experiência dos exercícios, a experiência que é proposta neste texto. Os exercícios espirituais, eles não são um texto sobre espiritualidade. Eles são um texto que propõe uma experiência espiritual. Então, a antropologia tripartida permitiria entender melhor o texto e interpretar melhor esta experiência. Além disso, ela ofereceria um fundamento antropológico para interpretar o que o Padre Vaz chama de processo temporal de conversão nos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais são marcados por uma dupla temporalidade, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, mas o sentido dessa temporalidade é converter aquele que faz os exercícios, ou exercitante, e prepará-lo para acolher a vontade de Deus na sua vida. E a antropologia tripartida permitiria interpretar melhor esse processo temporal. Além disso, o Padre Vaz reconhece que nos exercícios espirituais
A linguagem antropológica que Santo Inácio utiliza é a linguagem corpo e alma. Mas essa linguagem corpo e alma, ela esconde muito aspectos que uma linguagem do corpo, psiquismo e espírito explicita mais. Então, a antropologia tripartida poderia completar um pouco esta doutrina comum que está presente nos exercícios espirituais e, com isso, ajudar justamente a capturar a riqueza da experiência, analisar melhor o texto, compreender melhor a experiência e também interpretar esse processo temporal dos exercícios. Então, o propósito do artigo é bastante ousado, digamos assim, né? O Padre Vaz vai fazer isso a partir de um fundamento bíblico no qual São Paulo descreve o caminho da santificação como um caminho de integração de todo o nosso ser. São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele de fato nos diz que o Deus da paz inteiramente vos santifique e que todo o vosso ser, corpo, psiquismo e espírito, ou espírito, alma e corpo, como ele diz no vocabulário dele, seja guardado irrepreensível até o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo justamente está falando desse processo temporal, né, até o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, um processo em que o ser inteiro da pessoa é guardado e santificado para a vinda do Senhor. Bem, nos exercícios espirituais, o vocabulário corpo e alma e na tradição também da antropologia, nós temos certos antecedentes, né? O Padre Vaz destaca alguns antecedentes, sobretudo da antropologia tripartida. Então, um antecedente que ele destaca é a concepção platônica da tricotomia da alma versus o corpo. Então, Platão nos dizia que a alma é racional, irascível, concupiscível. A alma racional tendo como virtude a sabedoria, ou sofia, a alma irascível, a coragem, e a alma concupiscível, a moderação. Então, essa antropologia tripartida é um dos exemplos de antropologia tripartida, mas vejam que ela concerne apenas a alma, as potências ou as partes da alma, né, com as suas respectivas virtudes. Mais a antiga que essa antropologia platônica é a antropologia existencial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós também temos esta tripartição, né? Bazar, como carne, o corpo, nefesh, que seria a vitalidade, e ruá, como o conhecimento e o desejo, a força vital. Essa antropologia ela é unificada num centro, leb, que seria o coração, e como eu lhes disse, ela tem um sentido existencial. Ela não se preocupa exatamente em descrever funções, faculdades ou aspectos do ser humano respondendo à pergunta o que é o homem, mas ela expõe as formas como o ser humano se manifesta do mundo. Então, uma antropologia que tem um cunho muito existencial.
Acontece que essa antropologia do Antigo Testamento, né, de cunho existencial, foi vertida numa tradução grega, chamada Tradução dos 70 Sábios, e ela perdeu, de certa forma, no seu vocabulário, esse aspecto existencial. Ele ficou um pouco oculto, e o aspecto mais ontológico, de substância, por assim dizer, tomou a dianteira. Então, o bazar tornou-se sarx, nefesh tornou-se psique, ruá tornou-se pneuma. Ou seja, sarx, nosso corpo, psique, psiquismo, ou chamado também de alma, e pneuma, o espírito. E essa centralidade humana foi vertida no vocábulo cardia. Então, isso é importante para o Padre Vaz, porque ele está mostrando com isso que ele vai, na sua antropologia, atuar em contraste com a antropologia platônica, que é uma antropologia da tricotomia da alma. Também em contraste com uma outra que não está citada aqui, mas que deveria ser citada por ser tão importante nos exercícios espirituais, que é a antropologia agostiniana, quando Santo Inácio fala da memória, entendimento e vontade, ele está falando também de potências da alma humana. É uma antropologia tripartida, né? Só que essas antropologias acabam não valorizando como deveriam a corporalidade humana e também o aspecto psíquico, do qual nós vamos falar adiante. Então, o Padre Vaz quer valorizar esses outros dois aspectos, e não apenas o aspecto espiritual, e, ao mesmo tempo, recuperar esse aspecto existencial da antropologia presente nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas um pouco ocultas pelas traduções gregas e as conotações ontológico-metafísicas que estas traduções traziam consigo. Bem, então, entrando pouco a pouco na antropologia tripartida, a gente deve começar primeiro pelas manifestações do ser humano. Eu escolhi como tema desta projeção este tema floral, porque eu percebi nele uma diversidade de cores, de formas, de tons, de movimentos, que evocou em mim justamente esta multiplicidade de manifestações que constituem o fenômeno humano. O fenômeno humano se manifesta fisicamente, se manifesta por sentimentos, imaginações, sensações, reflexos, ações, o sono, os sonhos, as escolhas, as ideias, os discursos, as produções artísticas, literárias ou artísticas de toda a natureza, e também os atos de liberdade, as grandes escolhas da vida, a construção da cidade, da cidadania. Então, o fenômeno humano é de uma riqueza e de uma diversidade inesgotável. O que nós queremos fazer, né, quando fazemos um discurso antropológico, filosófico, teológico, é perceber quais são, digamos assim, aquelas potências que são mobilizadas nesta infinita gama de manifestações. Então, a antropologia filosófico-teológica, ela vai ter como finalidade encontrar uma certa unidade vital, espiritual, corporal no ser humano. Essa unidade, aliás, não é, gente? Ela é bastante experimentada por nós. Eu trouxe aqui o exemplo do adoecimento,
Quando nós adoecemos, o nosso pensamento fica afetado, o nosso sentimento fica afetado, a nossa capacidade de escolha fica afetada. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante que, mesmo doentes, nós ainda podemos ter escolhas, pensamentos e sentimentos que nos ajudam a sair da enfermidade. Então, isso mostra como que há, de fato, uma unidade, uma interação muito grande entre os aspectos biológico, psíquico e espiritual do ser humano. Então, como dizer o humano, onde distinguir nessa diversidade tão grande, não é? Como eu apresento aqui para vocês nessa figura, como distinguir, né, essa diversidade tão grande, polos de unidade? Há duas metodologias principais. Uma é a analítica, que a gente chama de antropologia bipartida, e a outra é dialética ou articulada, digamos assim, que a gente chama de antropologia tripartida. Então, a antropologia bipartida, ela tende justamente a falar do ser humano como corpo e alma. Ela pode, claro, expressar esta dualidade numa certa unidade, mas a tendência maior da antropologia bipartida é perceber aí dois princípios dessa diversidade dos fenômenos humanos e ser uma antropologia que a gente pode chamar assim mais substancialista. Ela quer chegar, digamos, a esses princípios últimos, estáveis do ser humano. Uma antropologia dialética é uma antropologia mais existencial, ou seja, como o ser humano se conhece e se expressa, e como nessa própria expressão do ser humano vai sendo requerida a cada vez uma expressão mais ampla, mais articulada e mais abrangente do próprio ser do homem. Então nós vamos ver agora as categorias da antropologia tripartida dialética e isso vai ficar mais claro. Mas antes disso, claro, eu quero notar que essas antropologias não se excluem, elas podem se completar. O Padre Vaz, inclusive, no seu texto, ele tem uma frase em que ele tenta justamente articular essas duas antropologias. Ele diz que o humano então, a antropologia mais no sentido analítico, enquanto movimento de automanifestação ou autoexpressão. A antropologia num sentido mais dialético, fenomenológico, existencial. Para o Padre Vaz, o discurso da antropologia filosófica, e aqui filosófico-teológica ou teológico-filosófica, deve ser compatível com o evento espiritual humano. Ou seja, o ser humano, ele é um acontecimento, mas não é um acontecimento como os acontecimentos, digamos assim, simplesmente naturais, como os fenômenos da natureza, como a chuva, o terremoto, os ventos, as árvores que florescem. No ser humano transparece um aspecto que é um aspecto de liberdade, um aspecto de bondade, um aspecto de consciência e de compreensão da realidade, que nós chamamos de aspecto espiritual. Quando a gente tenta falar deste aspecto, a gente gera um logos ou uma lógica existencial. Ou seja, um discurso que fala do ser humano racional e livre numa história. Como esse ser humano racional e livre vive essa história e nela se realiza. Bem, os exercícios espirituais são justamente um evento espiritual. Então, vocês estão vendo aí que o discurso da antropologia filosófico-teológica vai
ajudar a esclarecer esse evento, porque é uma reflexão sobre o próprio evento. Os exercícios espirituais, eu repito, não são um livro sobre a experiência espiritual ou o evento espiritual. Eles propõem uma experiência. A antropologia filosófico-teológica esclarece e ajuda a compreender melhor este evento. Ora, o Padre Vaz cita no seu artigo alguns autores que buscaram justamente traduzir a experiência espiritual nessa lógica existencial. Sobretudo 3 autores, o Karl Rahner, Gaston Fessard e Eric Pishvara. Então, qual é o gesto original do Padre Vaz neste artigo? O Padre Vaz diz que isso que eles fizeram é muito interessante. Eles buscaram um discurso em que a liberdade humana se encontra com a graça de Deus, e este encontro entre graça e liberdade promove uma mudança na vida da pessoa. E como é que a gente poderia pensar isso que acontece, né? Esse acontecimento do encontro entre a liberdade e a graça e a mudança que tal encontro promove na vida da pessoa. Muito bem, diz o Padre Vaz. No entanto, é preciso encarnar essa liberdade. Ou seja, é preciso munir essa lógica intelectual, racional, é preciso munir essa lógica de uma antropologia filosófico-teológica. E isso, então, nós vamos ver porque seria algo mais adequado à experiência espiritual dos exercícios espirituais e mais apta a expressar, interpretar toda a riqueza dessa experiência. Então, finalmente, quais são as categorias da antropologia filosófica? Bem, a antropologia filosófica é este movimento em que o ser humano busca conhecer-se a si mesmo e ele se significa, se diz, se expressa como corpo, psiquismo e espírito. Mas não somente como corpo, psiquismo e espírito. Este corpo está atuando no mundo, então ele tem uma relação que o Padre Vaz chama de objetividade com as coisas do mundo, sobretudo no trabalho. Este ser humano psíquico, portanto, interno, interior, que tem intenções, que tem sentimentos e valores, ele está se encontrando, ele se encontra, ele é encontrando-se com outras pessoas. O ser do homem é inseparável deste encontro com o outro, que o Padre Vaz chama de relação de intersubjetividade. E, finalmente, o ser humano é ser espiritual, ser que busca a verdade e o bem, aberto para a transcendência. Então, esse discurso antropológico ele é orientado num grande horizonte que o Padre Vaz chama do horizonte da realização humana, em que cada um não apenas se conhece, né? Conhece-te a ti mesmo, mas se torna uma pessoa. Né? Então, esse conhece-te a ti mesmo conduz a um torna-te o que és chamado a ser. A antropologia filosófica, então, abre-se, digamos assim, a uma ética. Então, vamos falar de cada uma destas categorias. Eu vou me centrar aqui nas categorias estruturais, corpo, psiquismo e espírito, porque, bem, esse é o recorte da nossa conversa de hoje. Quem sabe numa próxima conversa fale das relacionais também. Então, a nossa primeira palavra no mundo, gente, é o corpo. Vocês estão vendo aí essa bela coreografia fotografada de um grupo de bailarinos chamado justamente Grupo Corpo. Então, o Padre Vaz nos dá essa definição, o corpo como uma forma de expressão que o homem dá a seu ser no mundo
e que é o primeiro nível de manifestação do seu ser. Então, quando a gente nasce como criancinha, a nossa primeira manifestação no mundo é o corpo. E a primeira manifestação muito esperada pelos pais é que a criança sorria. O corpo, então, é essa manifestação mais imediata. O corpo é o lugar do gesto expressivo. Quantas vezes nós deixamos, por assim dizer, escapar no nosso corpo o modo como nós nos sentimos, nossa irritação, nossa alegria, nossa decepção, a vergonha que sentimos diante de determinada situação. O corpo está o tempo todo expressando quem nós somos. É esse lugar da exterioridade, é esse ambiente que toca o mundo e nos situa na realidade. E digamos, de uma forma, se nós virmos isso de uma forma mais abrangente, né, o corpo é uma expressão do próprio universo e a nossa participação nesse universo. Os fenômenos físico-químicos do universo estão presentes também no nosso corpo. Mas claro que o ser humano não é só corpo, o ser humano também é psiquismo. Ou seja, todo este mundo sentido e imaginado que se expressa em nós, e nós chamamos de interioridade. A gente se expressa em representações e afetos. Representações quer dizer ideias, pensamentos e também modos de sentir a realidade em determinadas situações. Ao mesmo tempo, nós somos capazes de reconhecer, são os atos da memória, né, que estão presentes aí nessa categoria do psiquismo. Eu chamei de agnição, me recordei de um outro filósofo, Maurice Blondel, que havia desenvolvido essa categoria de um reconhecimento prévio da realidade. Não é propriamente o reconhecimento intersubjetivo de uma pessoa com a outra, mas é o fato de que nós, graças à nossa memória, sabemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Somos capazes de distinguir na realidade e nomear na realidade objetos muito diferentes. E o psiquismo também é o lugar dos diálogos internos e dessa unidade de fluxo de consciência em que há uma continuidade entre o antes e o depois e, portanto, o psiquismo é o lugar da temporalidade interna. É também articulado com o corpo. O Padre Vaz tem essa afirmação que eu achei muito esclarecedora. Ele diz: a presença no mundo exterior é regida pela presença ao mundo interior, o que é, de resto, para nós uma experiência de cada momento, sem dúvida. A cada momento, nossa presença no mundo exterior expressa como nós nos sentimos, o nosso sentimento do mundo. Mas o ser humano não é só psiquismo, corpo e psiquismo, mas é também espírito, essa fonte vital e desejante dos atos humanos livres e inteligentes. Sem dúvida, o espírito se manifesta com bastante força, embora sempre de modo muito discreto, nesses atos humanos simples do cotidiano, como nós vemos nessa figura bonita, nessa foto bonita, da bondade e da generosidade de um moço, de um menino cuidando do seu, talvez, irmão mais novo. O corpo articula, o espírito articula o corpo e o psiquismo. A exterioridade do corpo, de que nós estávamos falando, na dimensão espiritual, quer dizer, esse corpo espiritualizado, transforma-se na exterioridade do outro e na possibilidade de nós nos encontrarmos com o outro.
E a interioridade psíquica transforma-se nesse mergulho no mistério interior. O espírito se manifesta, como eu disse, por atos espirituais. Cada ato espiritual é uma integralidade de corpo, psiquismo e espírito. Então há uma circularidade do corpo ao psiquismo ao espírito, do psiquismo do espírito ao psiquismo ao corpo. Há uma constante circularidade e cada ato espiritual é uma unidade do corpo, do psiquismo e do espírito. E nesses atos espirituais vai se tecendo o nosso drama pessoal. Nós somos feitos das nossas escolhas. Nós somos feitos dos atos de liberdade e de inteligência que nós vamos realizando ao longo da vida. É nessa dimensão espiritual que nós nos perguntamos pelo sentido da realidade. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? A resposta do Padre Vaz é: somos criados por amor e para amar. Essa é a resposta teológica do filósofo. Então, agora que nós já compreendemos o que é a antropologia filosófico-teológica tripartida, vamos expor aquilo que eu disse antes sobre a temporalidade da lógica existencial e unificar essa contribuição do Castonfessar, do Karl Rahner e do Peshvara com a contribuição do Padre Vaz, ou seja, a contribuição da antropologia tripartida. Então, no campo da lógica existencial, nós temos duas temporalidades, uma temporalidade horizontal e uma temporalidade vertical. Então, horizontalmente, quando a gente pensa nos exercícios espirituais, os exercícios são uma história, um processo, né? Por isso eu coloquei essa linha, né, que corre aí horizontalmente, é um processo de encontro entre a liberdade e a graça. E o que acontece nesse processo de encontro entre a liberdade e a graça, nos exercícios espirituais? Justamente a eleição. Quando nós aderimos à vontade de Deus em nossas vidas. Uma eleição que nos faz nascer para uma vida nova. Normalmente a eleição, inclusive, diz respeito aos estados de vida. Então, uma vez que a gente faz uma eleição, a gente inaugura uma nova etapa da nossa vida. O horizonte dessa temporalidade horizontal dos exercícios é o princípio e fundamento e a contemplação para alcançar o amor. Então, nesses pequenos tópicos eu retomo isso, né, os exercícios como um antes e depois da eleição, e, portanto, uma experiência espiritual da liberdade, porque é a liberdade que adere à graça, expressa numa lógica existencial. Então, nos exercícios, o que acontece com a liberdade humana é que ela se encontra com um paradoxo. Sua máxima realização está no abandono à vontade de Deus. Como disse o Karl Rahner sobre isso, é o único caso em que a liberdade se realiza abandonando-se. Ela se realiza abandonando-se quando se abandona a graça de Deus. E há também uma temporalidade vertical. Então, há toda a história dos exercícios, ou seja, as 4 semanas dos exercícios, mas essa história é atravessada verticalmente por momentos de oração. Por que verticalmente? Porque os momentos de oração, eles vêm num crescendo nos exercícios. Então, a oração diária e outros exercícios espirituais são orientadas a uma ascensão e no cume desse processo está a contemplação. É uma temporalidade porque ela vai sendo articulada nos tempos do dia. Então, o dia dos exercícios espirituais começa com
normalmente com a meditação mais discursiva, com aplicação de sentidos imaginativos. Depois vai a uma oração mais intuitiva, de repetição e resumos com afetos, até alcançar a contemplação com a aplicação dos sentidos espirituais. É claro que, assim como na temporalidade horizontal se trata do encontro entre a liberdade e a graça para a eleição, na temporalidade vertical se trata também do encontro entre a liberdade e a graça para alcançar uma maior união e conhecimento de Deus. Então, se nós unificarmos agora estes dois tempos, nós teríamos esse esquema: uma temporalidade horizontal dos exercícios espirituais, como encontro entre liberdade e graça, centrada na eleição, no horizonte do princípio e fundamento, que é constantemente atravessada, ou seja, em cada dia, por essa temporalidade vertical, ascendente, de união crescente, que é aquela que parte da meditação para chegar até a contemplação. Bem, agora nós deveríamos então unir a lógica existencial e a antropologia tripartida para entender a contribuição da antropologia tripartida para os exercícios espirituais. Como eu já lhes disse, a antropologia existencial articula liberdade e graça. Mas essa liberdade, ela deve ser relida na carnalidade do corpo próprio, na afetividade e imaginação psíquica, na espiritualidade inteligente e desejante. Então se trata justamente deste movimento de humanização, de explicitação, digamos assim, da humanidade desta liberdade, que se confronta com a divindade pela graça. Porque a eleição, que é o centro dos exercícios, ela não concerne apenas a liberdade humana, mas, como diz São Paulo, tudo é o homem todo. E o próprio Santo Inácio, no final dos exercícios espirituais, tem essa bela oração, em que ele diz justamente: tudo o que tenho e possuo, vós me mo destes, a vós o restituo. Agora, então, vamos situar a antropologia tripartida em cada uma das temporalidades. Então, no âmbito da temporalidade vertical, que é aquela que parte da meditação e vai no sentido da contemplação, é a integralidade do ser humano que é mobilizada. Se nós olharmos com atenção o texto dos exercícios espirituais, nós vamos ver que a oração não é somente uma oração mental, alguns até falam da oração mental em relação a Santo Inácio, mas é todo o ser humano que é mobilizado. O seu comportamento exterior, as penitências corporais, mas também o mundo interior, a imaginação, os afetos, a memória. Não é só uma questão de pensamento, é uma questão de mudar justamente o lugar interno onde que nós habitamos e deixar-se afetar para participar do mistério de Cristo. Nesse momento da temporalidade vertical, há um aprendizado crescente na temporalidade horizontal, no dia a dia, do mistério absoluto que não tem limites, o Espírito de Deus. Então, esse aprendizado se dá justamente na circularidade, corpo, psiquismo e espírito. É todo o nosso ser que aprende quem é Deus, que conhece mais intimamente o Senhor. Em cada gesto, em cada afeto, em cada escolha, todo o nosso ser se manifesta e vai expressando essa vida nova em Cristo. E no âmbito da temporalidade horizontal, histórica, da convivência social,
vai se manifestando também a nova criatura. Então, essa nova criatura habita o mundo numa certa postura que Santo Inácio chamava acatamento reverencial. Se trata de uma postura corporal, mas uma postura que é habitada pelos sentimentos do Cristo. Então, há uma nova existência que se inicia. Uma vida na contemplação ativa e amorosa de Deus, Deus que é dom na sua criação, Deus que está trabalhando, presente nessa criação, e Deus que leva essa criação até a sua consumação. Então, assim, a temporalidade horizontal, histórica, é modificada pela experiência da graça e é reinterpretada, como vocês estão vendo, com a ajuda da antropologia tripartida. Nós podemos, então, concluir essa apresentação recordando mais uma vez a frase de São Paulo: que o Deus da paz inteiramente vos santifique e que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível até o advento do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, um abraço.